Um grande prazer estar com vocês mais uma vez. Vocês sabem que esse webinário foi um projeto que eu iniciei junto com o Rubin Institute, depois que a crise começou, para ajudar as pessoas a tentar extrair o melhor possível desse momento. E desde então eu tenho trazido grandes nomes da psicologia positiva mundial, e é uma enorme honra estar hoje aqui com a Fatima Doman, que vai fazer uma apresentação incrível do novo livro dela, que é o livro Resiliência Autentica. Ela vai explicar esse conceito, e inclusive esse é um livro que eu quero que vocês saibam que não é um livro para profissionais da psicologia, nem da psicologia positiva, e nem para coaches, é um livro realmente aberto para todo mundo. Então, bem-vinda Andressa, bem-vinda Bia, bem-vinda a Cida, tudo bem, Cida? Bom ter você aqui. Bom, gente, é um grande prazer, como vocês sabem, é um orgulho estar aqui com vocês, eu estou vendo que muita gente voltando, e eu queria dizer o seguinte, vocês já conhecem, quem está aqui, algumas regras da quarentena. Eu estou em casa, então meus filhos podem invadir aqui a qualquer momento, meus 3 meninos. Eu também tenho cachorros, porque eu moro no sítio, então a gente pode ter barulho por causa dos cachorros. E pelo que eu estou vendo hoje, o tempo está bom, não deve ter queda de energia. Então acho que a gente consegue ter um papo bem fluido. Boa noite, Mariana, que bom ter você aqui também. Vocês podem fazer comentários, perguntas o tempo inteiro, vai ser um grande prazer eu estar traduzindo isso aqui para a Fátima, então fiquem super à vontade. Eu também vou colocando vocês na tela aqui, para compartilhar a experiência de vocês aqui com todo mundo. E o que eu queria é que vocês tentassem ficar até o fim, a gente não deve ficar mais do que 1 hora, eu vou estar traduzindo a Fátima durante a apresentação dela, e vamos ter um tempinho também para perguntas no final, mas por favor, fiquem super à vontade de fazer perguntas a qualquer momento, tá bom? Eu vou traduzir aqui para a Fátima o que eu falei para vocês, e depois a gente começa. Fátima, I was letting them know that we're all at home. I am at my house here too, that it might happen that my kids, I have 3 baby boys, my oldest is just 4.5 years old, so my office might be invaded during the presentation. I also have dogs, they might bark. So I'm just letting them know that this type of things might happen in the home office. I'm saying how grateful I am for them to be here. Also, explaining them that we're going to have some space at the end for questions, but they can comment and ask questions during the presentation, and I'm do my best to translate you and to do this translation back and forth, okay? I'm just gonna present you very shortly, and then I leave the floor to you so you can give us your knowledge, your experience, and your wisdom on the subject. Pessoal, só apresentando a Fátima para vocês, a Fátima é autora desse livro, o Resiliência Autêntica, e de outros livros, todos eles extraordinários. Um livro que ela tem, também recente, é o livro Força Autêntica. Ela é uma autora best-seller, ela é treinadora e coach de CEOs da revista Fortune 100 e 500, uma pessoa absolutamente conhecida e com um trabalho muito conhecido e respeitado no mundo todo. A maioria do trabalho que ela faz focado em autenticidade e forças de caráter. Eu vou abrir a palavra para ela, ela vai se apresentar e aí a gente começa o nosso webinário de hoje. My dear Fatima, I just very briefly talked about your bio, but I would love if you could, to start, present yourself, and then I'm here to do my best to translate your wisdom during this webinar. É um prazer estar aqui com todos. O meu português não é muito bom, já estou nos Estados Unidos desde ter 3 anos de idade, muitos anos, mas eu vou falar em inglês e I hope that you enjoy everything that we're about to learn together. So let's go ahead and start the presentation. Deixa eu começar a apresentação aqui que a Fátima nos trouxe. Okay. So everything that I'll be teaching today is based on my new book, Athentic Resilience. Tudo que ela vai falar hoje pra gente é baseado nesse novo livro dela, um livro que inclusive ela já me disse em primeira mão que vai ser traduzido para o português, a book that is going to be translated soon. Tudo que ela vai falar hoje é sobre esse livro, Resiliência Autêntica. And currently, my first book, Authentic Strengths, is already about to be released in the coming months in Brazil, in Portuguese, by my partners Caminhos Vida Integral. E o livro dela, o livro anterior, que é o Forças Autênticas, já está para ser traduzido
para português no Brasil, pelos parceiros dela aqui do Brasil, que é o Caminhos Vida Integral. Caminhos Vida Integral. So we'll go to the next slide. And we know from over 800 global research studies that when people use their strengths, these are the benefits that they realize, and many more. A gente sabe que, por mais de 800 pesquisas sobre forças de caráter, a gente sabe que esses são alguns dos benefícios, dentre vários outros, que as pessoas têm quando elas as utilizam. Resiliência, energia, engajamento, realização, conquista, relacionamentos positivos e bem-estar. Excellent. Let's go to the next. So in my books, I always explain this concept of the inner critic versus the inner coach. Nos livros dela, ela sempre explica esse conceito, essa diferença entre o nosso crítico interno e o nosso coach interno. We know from research that all human beings have what are called automatic negative thoughts. A gente sabe, por pesquisa, que todos os seres humanos têm pensamentos negativos automáticos. They actually evolved as a survival mechanism, looking for what's wrong with what's around us so that we can survive our environmental circumstances. Isso se desenvolveu em nós por uma questão de um mecanismo de sobrevivência, né? Então, para a gente sobreviver ao nosso ambiente hostil de antigamente, a gente focava em encontrar o que estava errado, os problemas. Dr. Daniel Amen, the neuroscientist and brain expert from the United States, is the one who coined the term automatic negative thoughts. O Daniel Amen, que é um neurocientista americano, foi ele que cunhou esse termo, né? Pensamentos negativos automáticos. And he wrote the foreword to this new book that I've released, Authentic Resilience. And his foreword talks a lot about these automatic negative thoughts. E ele escreveu um prefácio falando muito sobre esses pensamentos negativos automáticos nesse novo livro da Fátima, Resiliência Autentica. And this is a very important concept, especially for right now, as all of us are facing this global pandemic. E esse é um conceito muito importante, especialmente agora que estamos todos enfrentando essa pandemia global. So you'll notice from these lists, the inner critic, which all of us have at some time, has these negative thoughts that are listed here. These are just some samples. Mm-hmm. And then on the right hand, you'll see some samples of what you can cultivate within yourself to bring forward your inner coach. Então, a gente está vendo aqui, né, que do lado esquerdo nós temos algo que é automático em nós, que todos nós temos em algum momento, essas vozes, esse crítico interno que traz esses pensamentos independentes da nossa decisão. E do outro lado tem o que a gente pode cultivar, né, para nos tornarmos esse coach interno. E ela coloca aqui, no crítico interno, a gente tem foco nas fraquezas, orientação para o problema, um mindset fixo. Nós temos a tendência de culpar e julgar, de desrespeitar algumas coisas, achar que já sabe, ter medo de mudança e, às vezes, procurar por ofensas. Enquanto que o coach interno, ele tem, que a gente pode treinar e desenvolver, ele tem um foco nas forças, uma orientação para a solução, um mindset de crescimento. Ele, ao invés de julgar e culpar, ele aprende. Ao invés de desrespeitar, ele respeita. Ao invés de achar que já sabe, ele é curioso, ele é aberto para mudança e ele tenta entender, tenta buscar e compreender a intenção. So we can learn to turn up the volume on the inner coach and to turn down the volume on the inner critic. It is literally a skill that we can teach ourselves. A gente pode aprender a baixar o volume do nosso crítico interno e aumentar o volume do nosso coach interno. Isso é uma habilidade que todos nós podemos aprender. And what's very important about this skill is that we do this quickly, that we learn to refute automatic negative thoughts, even within the first second or seconds as we're experiencing them, before we experience the cascade of stress hormones and chemicals in our bodies.
E é muito importante que a gente pode aprender a essa mudança do inner crítico para o coach interno de forma muito rápida. Nos primeiros segundos que o pensamento negativo chega, a gente já consegue fazer a mudança para o outro lado antes que esse pensamento comece a crescer e cascatear em nossas cabeças, e isso leve a que a gente solte várias substâncias do nosso corpo que construam as emoções negativas associadas a esse inner crítico. Absolutely. So, with this in mind, I'm going to share some ways that you can turn down the volume on your inner critic and turn up the volume on your inner coach using the science of positive psychology. Então, usando a ciência da psicologia positiva e com isso em mente, ela vai trazer para a gente algumas formas da gente baixar o volume do crítico interno e aumentar o volume desse coach interno. So we're going to focus on this concept of moving from what's wrong, a weakness focus, to what's strong, a character strengths focus. Então a gente vai fazer esse trabalho mudando, né, nos movendo do que é errado, né, que isso é com foco no negativo, e nos movendo para as nossas forças de caráter. So let's go ahead and take a look at what I call strong questions. The reason I call them strong questions is because they are rooted in the science of positive psychology and they focus on our strengths. A key aspect of strong questions is that they are always solution focused rather than problem focused. A gente vai trabalhar agora com o que ela chama de perguntas fortes, baseadas todas na psicologia positiva, e elas são todas baseadas também a gente sair do foco no problema e partir para o foco na solução. So let's put some of those questions up on the screen. Colocando as questões aqui na tela. So instead of looking at a problem and thinking about how you're going to solve a problem, a very different approach, and one that we are finding has greater results, better results, is imagining a solution first. Então, ao invés de a gente olhar para um problema e começar a pensar em como a gente pode talvez resolver esse problema, nós temos descoberto, inclusive com embasamento científico, que pode ser mais eficiente a gente olhar para a solução, procurar a solução primeiro. And many research studies have shown that when we focus on a solution rather than a problem, that goal attainment goes up by about 80%. E alguns estudos mostram que quando a gente muda o nosso foco do problema para a solução, o resultado, bater essa meta de resolver o problema, aumenta em 80%. So if you would read the questions to them. Vou ler all of them or just the first? Maybe the first is good. Ok. Então vou ler para vocês a primeira pergunta que está aqui. Imagine que a solução já aconteceu. Como é que ela se parece? So you're already in your mind, you're visualizing the solution, and that creates momentum and motivation for you. Dentro da sua mente, você já está criando, construindo a solução. Isso traz para você mais intensidade. You said momentum and motivation. Isso traz mais intensidade e também traz mais motivação para você ir atrás desse resultado. And then, of course, it's important to consider how to leverage your strengths to bring about the solution. E também é muito importante a gente aprender como a gente eleva as nossas fortalezas para trazer à tona essa solução. Can I read the second question? Of course. E a segunda pergunta que está aqui. Quais são algumas formas que eu posso começar a criar essa solução? So here you're starting to tap into your network. You know, what are some resources at your disposal that you can bring to the solution? E aqui a gente começa a buscar no nossa rede de relacionamento quais são alguns recursos que estão disponíveis para eu construir essa solução. And then last but not least on this particular screen, what strengths can you leverage that you can bring forward for the solution? E aí a última pergunta que está aqui. Quais são as forças que eu posso elevar, que eu posso levantar, que pode me auxiliar na solução desse problema, para trazer essa solução? In my books, I always have at the end of each chapter strong questions that are focused on that particular concept that I'm teaching in that chapter.
nos livros dela, no final dos capítulos, ela sempre traz perguntas fortes, né, baseadas nesse foco na solução, que a gente pode usar e tudo conectado com o assunto do capítulo. Excellent. So let's go to the next screen. These are the 24 character strengths. And scientists, 50 of the world's most elite scientists came together for 3 years to develop this classification. Essa é a classificação das 24 forças e virtudes que foram construídas durante 3 anos por 50 dos maiores cientistas da psicologia positiva para identificar quais eram essas 24 fortalezas. And what's important to understand about the 24 character strengths is you will see here that they are categorized into what we call 6 virtue categories. E o que é importante perceber aqui é que essas 24 forças são categorizadas dentro do que a gente chama das 6 virtudes. So we can begin to better understand and unpack human character, what is highest and best and most noble in human beings. A gente pode, com isso, começar a entender dentro do caráter humano o que é mais nobre, o que é mais positivo nesse caráter. And we'll come back to discussing the strengths more later, but I just want everyone to know, you'll notice our website there, AuthenticStrengths.com. You can take the free survey on our website. There's a blue button that says take free survey, and it only takes about 10 minutes, and people can discover their own unique character strengths profile and get a free report. Ela vai passar para a gente, vai falar sobre essas forças agora, mas vocês podem ver aqui no slide dela, e eu vou pedir até para o pessoal que está aqui acompanhando, que coloque também no comentário, eu vou colocar na tela, mas o site, você pode, no site AuthenticStrengths.com, você pode clicar no botão cor de laranja que tem lá e fazer o teste e conhecer as suas próprias forças também. That's great. So it's fast, it's easy, and anyone in your family can do it. It's great for children to discover their strength profile as well, especially during these stressful times. É um teste rápido, vai demorar um pouquinho, talvez 10 minutos. Todo mundo pode fazer na sua família, todo mundo na sua casa, e ele funciona inclusive para criança. Então, é muito bom, é muito interessante aproveitar o momento de crise que a gente se encontra para fazer esse teste e conhecer as suas próprias forças. That's great. And if children are less than 13 years old, they need the help of a parent. E a criança com menos de 13 anos, para fazer, precisa de ajuda dos pais. Just one question, o pessoal do Caminhos Vida Integral, coloca para mim o site aqui no comentário, que eu vou colocar na tela, tá bom? Just asking for your partners here to write a comment, so I can have the website on the screen. Excellent. Thank you. So let's go to the next screen. So when scientists created that classification, they had 4 criteria. And I apologize, we have working from home. Quando os cientistas fizeram essa categoria das 24 forças, eles usaram para defini-las 4 critérios. E ela pediu desculpa pelo telefone que tocou. Okay, so first of all, they're all positive traits. We're looking at the highest and best in human beings. A primeira coisa que eles olharam são características positivas. Eles queriam saber o que tem de melhor, de mais elevado no ser humano. Next, they're universally valued. So we know that they're valued in every culture. Actually, over 8 million people worldwide have taken their strengths inventory in every country. Então, outra questão obrigatória para fazer parte é que essas forças teriam que ser valorizadas universalmente. Mais de 80 milhões de pessoas já fizeram o teste em todos os países do globo. 8 million. And we know that they're expressed at different levels. So each human being expresses their unique strengths profile differently. And actually, there are over a sextillion different combinations. So it's truly like a fingerprint. They're as unique as a fingerprint, the way we express our strengths. Uhum. E essas forças são expressadas em níveis diferentes. Tem zilhões de formas de se expressar, como se fosse uma impressão digital que cada um de nós tem de como a gente expressa essas forças.
And the most exciting thing about character strengths is that they're learnable. So anyone can learn to build a strength at any time in their life. E o mais incrível, né, das forças de caráter é que a gente sabe que elas podem ser aprendidas. Qualquer um de nós pode, a qualquer momento da vida, aprender alguma força. Let's go to the next. Another thing that's important to understand about strengths is understanding our top strengths. So when we're thinking about our top strengths, they're like our core, and they're central to who we are. Uhum. Quando a gente começa a trabalhar com a noção de força, são 24, é muito importante que a gente entenda quais são as nossas maiores, como se elas são, na verdade, o nosso núcleo, como se fosse a nossa base, né? A expressão maior de nós mesmos. So when you take your strengths inventory on our website, you'll discover that about the top 5 strengths are what we call your top strengths. And then there are your middle strengths, those you use sometimes, but not as often as your top strengths. Quando você fizer o teste, você vai ver que as 5 primeiras forças são as suas forças mais importantes, as que você mais usa, mais naturais. Depois delas, você também usa, mas não tão intensamente nem constantemente, ou naturalmente. And ask yourself, does that strength feel authentic to you? Does it energize you? Do others notice it? If you didn't use it, would you feel empty? The question's on the slide. Então, e aí você precisa fazer algumas perguntas, né? Quando você tiver o teste em mãos, essas 5 primeiras forças, pergunta, elas parecem autênticas para mim? Elas me elevam, me trazem energia? As outras pessoas percebem essas forças em mim? Se eventualmente eu não puder expressar essas forças, eu vou me sentir vazio? Excellent. Let's go to the next. So there are some ways that you can begin to spot strengths in yourself and in others. And this isn't showing up very well, so perhaps we can just talk about it. There are verbal cues and nonverbal cues. When people are using their strengths, they speak faster and so forth. Existem formas de a gente perceber a expressão dessas forças em nós mesmos e nos outros, né? Existem algumas pistas verbais e algumas pistas não verbais. So verbal cues, you speak faster, clearer, more direct speech, a larger vocabulary, and so forth. Quando você está usando uma força e falando de algum assunto, e você percebe que você está usando uma força das primeiras, quando você fala com mais clareza, mais rápido, um discurso mais direto, com maior vocabulário, com uma voz mais forte. And then nonverbal cues, you might lean forward, your eyes might light up, you might have more energy. Uhum. E algumas pistas não verbais, né, da expressão dessas forças, é o contato visual, você se posiciona, você chega à frente, você está mais animado, você está com uma postura mais enérgica quando você está usando e demonstrando de uma forma não verbal. Let's go to the next. Okay, there's also a shadow side to strengths. People sometimes incorrectly think that strengths are only positive, but when you overuse them or underuse them, there's a shadow side. Existe uma sombra nas forças. Sempre que a gente usa de menos ou de mais, a gente está construindo, por ter uma força, a gente está construindo um aspecto negativo, um aspecto sombra dessa força. So overuse is usually when we have our top strengths and we enjoy using them so much. Sometimes we use them for every situation, even when it perhaps is not appropriate. Uhum. O uso excessivo é quando a gente gosta tanto, se sente tão bem, e é tão fácil para a gente usar força, que a gente usa em qualquer situação, até numa situação que eventualmente não pede ou não quer que essa força apareça. You may have heard the adage, he who is good with a hammer comes to think everything is a nail. Tem um ditado que diz, ele que é bom com martelo, acredita que tudo que existe é um prego. So it's very typical that people will overuse. So for example, curiosity, when it's overused, can be perceived as nosiness. Uhum. E é muito comum o uso excessivo das forças. Por exemplo, curiosidade pode ser percebido como aquela pessoa enxerida, né, que o tempo inteiro perguntando.
And then underuse, when we underuse a strength, we might feel empty inside. For example, during this pandemic, people may find themselves shut in and in circumstances and situations that they're not used to, and strengths that they normally would have used in a normal day, they're finding that they have less opportunities to use those strengths. And that's one of the reasons we're experiencing stress as well. E quando a gente não usa, a gente tem uma tendência de se sentir um pouco mais vazio. No momento como esse, uma das razões da gente estar se sentindo mal e estresse é exatamente porque a gente não está tendo a oportunidade e espaço para expressar as nossas forças como a gente tinha antes da pandemia começar. So what's important is for us to become creative and find new ways to use our strengths. O importante, então, é a gente buscar ser mais criativo e encontrar formas novas de usar as nossas forças mesmo nesse período. And we'll talk about that at the very end. A gente vai falar um pouquinho sobre isso no finalzinho. So let's go to the next slide. Can I read the overuse and underuse of a few of this? Sure. Eu vou colocar para vocês aqui, só para ter uma ideia um pouco maior, do que poderia ser o uso excessivo ou a falta de uso de uma força. Falei da curiosidade. Um outro é, por exemplo, liderança. Liderança como força. Se eu uso demais, eu posso me tornar um déspota, né? O tempo inteiro mandando fazer. Se eu uso de menos, eu posso estar acanhado, aceitando tudo, né? Trabalho em equipe, eu posso gerar usar demais a ponto de ser dependente desse time, dessa equipe. Eu não consigo tomar decisão sozinho. Se eu uso de menos, eu acabo me tornando um pouco egoísta. Então, esses dois lados. Excellent. So let's go to the next slide. We know that using our character strengths is related to post-traumatic growth. And this pandemic has been very traumatic for many. A gente sabe que o uso das forças de caráter, elas são associadas com crescimento pós-traumático, o que muita gente está passando por um trauma durante essa pandemia. So these strengths that are listed here, not only everyone experiences trauma at some time in their life, but we can actually come out of that experience stronger than before if we understand the tools that we can use to do so. A gente pode, todo mundo passa por trauma em algum momento da vida, e o que a gente sabe hoje é que a gente pode se sair melhor, né? Crescer para algo melhor depois dessa crise. E aqui ela traz algumas forças e vai explicar como isso é possível. And these are the strengths that have emerged. One particular study that was conducted on the U.S. military, about 1 million U.S. troops were studied, and those who experienced trauma, PTSD, from going to war or from engaging in battle, that they used these strengths. They had a higher correlation, the ones who experienced growth, to use these particular strengths. Ela está passando um grande estudo que foi feito no exército americano, 1,000 soldiers, right? Actually, almost 1 million troops. Quase 1 milhão de pessoas, e foi constatado pelo estudo científico que quando eles usavam essas forças aqui, coragem, bondade, amor, curiosidade, criatividade, amor, aprendizagem, honestidade, perspectiva e espiritualidade, eles tiveram um resultado maior nessa ideia do crescimento pós-traumático depois de ter experimentado um momento de confronto, no conflito durante algum tipo de guerra. Okay, let's go to the next slide. So a tool that I have created based on the research on dealing with negative emotions, I call Connect, Care, Create. And it's in this new book as well. Uma ferramenta que ela criou, né, com base científica, para trabalhar com essa ideia do crescimento pós-traumático, que está no livro novo dela, é a ferramenta do conectar, cuidar e criar. So first, to connect with that difficult emotion without shaming, avoiding, or judging yourself, and just paying attention to the body location where you're feeling the negative emotion. Então, primeiro se conectar com aquela emoção negativa, perceber onde ela está, sem julgar, sem querer que ela saia, simplesmente aceitando que ela está lá, se conectando com ela, identificando que emoção é essa, onde ela está no seu corpo.
And then next, to commit to caring for yourself. And here we use the science of self-compassion in, looking for support and looking for ways that you can care better for yourself, and also to understand that you are not being singled out. Depois, this difficulty. Depois se comprometer a cuidar de você mesmo, né? Praticar a ciência da autocompaixão, escolher um espaço de relaxamento e cuidar de você genuinamente. Yes, and then to create a positive new perspective. So one of the ways that we can do this is to identify the strength for the situation, and then think about how you will grow or benefit from using that strength. And then the last part that's here on the slide, it talks about the undoing effect. So there is considerable research that shows that when we focus on the positive, it has an undoing effect. Sorry. E depois a última parte, então, né? Você criar uma nova perspectiva positiva, né? Identificar qual força eu posso usar nessa situação. Como eu vou crescer ou me beneficiar do uso dessas forças. Do you mind talking again about the undoing effect? Yes. And so it's the last part of what's on the slide. And there have been studies that have shown that when we shift our focus to, for example, what we're grateful for, or to one of our strengths, that it has an undoing effect on the negative emotion we were feeling before. Esse modelo que ela apresentou do conectar, cuidar e criar, e essa ideia de criar uma nova perspectiva positiva, baseado em gratidão ou baseado na identificação de uma força que você pode usar, foi comprovado cientificamente que tem um poder de quebrar o efeito daquela emoção negativa que você estava sentindo anteriormente. Excellent, thank you. So let's go to the next slide. Now, for this particular webinar, I wanted to share with you the 4 aspects of your well-being that I think are very essential. And actually, I'm writing a new book about 7 essential elements, but we're going to focus on just the core 4 right now that are in this book, Authentic Resilience. So mind, body, heart, and spirit is what we will talk about. I gotta confess you something. I completely lost you. I decided to read a comment here and I lost you. Eu tô pedindo desculpas para ela que eu perdi o que ela falou. Very sorry. So mind, body, heart, spirit is what we're going to explore next. We're going to look at the 4 essential elements of your well-being. Ela vai falar agora de 4 elementos essenciais do bem-estar, que é o coração, a mente, o espírito e o corpo. This converges really well with the SPIRE module that we use in the Robin Institute, the dimensions, que conecta muito com o modelo SPIRE que a gente usa. Yes, absolutely. So first, we're going to talk about the mind. And there are many aspects of the mind to sharpen, but today I wanted to talk about imagination and ideation. A gente vai falar sobre a mente, né? Tem várias coisas que a gente poderia falar sobre a mente, mas ela vai falar sobre ideação e imaginação. And the reason I chose this one is because when we're anxious or depressed, one of the things that people often do not do is to think creatively or to imagine something better tomorrow or in the future. They get stuck in the present. Uma coisa que é muito comum quando a gente está ansioso, está numa fase de maior estresse ou depressão, é que a gente não usa a nossa criatividade para tentar encontrar, tentar visualizar novas soluções. A gente acaba ficando com a nossa mente presa na situação presente. Yeah, so it's good to be in the present moment, but if we're mired in difficulty and pain, we can get stuck there as well. So imagination and ideation and thinking about how we can create a better future, that's solution-oriented as well. Então, é importante a gente estar no presente, mas quando você está no presente, passando por um momento de estresse ou dificuldade, é comum a gente sentir preso nisso. Então, é muito importante, através a gente começar a imaginar, idealizar novos cenários. So that's that fixed mindset, that freeze. You know, often we freeze when we're in stress. And that's
we can address with imagination. Que esse é o mindset fixo, né? A gente se congela sobre estresse, e isso a gente pode consertar com imaginação. Let's go to the next one. So next is body, and the one aspect, there are many aspects about the body that I teach, but one aspect that I chose for today is active relaxation. O próximo que a gente vai falar é sobre o corpo. Ela ensina vários aspectos sobre o corpo. A gente vai falar agora, hoje, sobre relaxamento ativo. So people think that relaxation is simply just laying on the couch and watching TV, but that's actually passive relaxation. Muita gente acha que relaxar é sentar na televisão, sentar na frente da televisão e ficar assistindo algum programa, mas isso é um relaxamento passivo. And although it may have some decompression benefits, there are greater benefits available to us through active relaxation. Embora possa existir algum tipo de compensação, né, de relaxamento, tem muito mais benefício quando você pratica um relaxamento ativo. So active relaxation is something like mindfulness, meditation, yoga, where you're relaxing, but you're actually engaging in something to actively relax you. There's an added level of intention that you're placing into the relaxation activity. O relaxamento ativo, você coloca uma camada a mais de intenção na atividade. São atividades como mindfulness, meditação e yoga, que você está ativamente colocando o seu corpo no estado de relaxamento. And this is the type of presence that you want to cultivate. This is where you want to really emphasize being present and nurturing your body in the best way to help you process negative emotions and stress. E esse é o tipo de presença que você quer ter. Esse é onde você quer colocar o seu corpo para trabalhar, para cultivar emoções positivas e trabalhar e lidar com emoções negativas, com estresse, com ansiedade. Excellent. Let's go to the next one. So next we have the heart. And when we're thinking about the heart, one of the most important aspects, and there are many aspects that I teach, heart is a metaphor for relationships, and your relationship with yourself is very important. Agora a gente vai falar do coração, tem vários aspectos que ela trabalha do coração, mas o que ela vai trazer aqui é essa relação. O coração simboliza a relação que nós temos com todos, mas essa relação que nós temos com nós mesmos, ela também é muito importante, é fundamental. And if you click it one more time, you'll see self-compassion appear on the screen as well. So there are three key elements to the science of self-compassion. Tem três elementos chaves para a ciência da autocompaixão. It's this cultivation of self-love. Que é o cultivo do amor próprio. So there is self-kindness. And that means simply honoring yourself and treating yourself as importantly as you would treat others. O primeiro deles é autobondade, né? Tratar você com carinho, tratar você como você trataria bem outras pessoas. And then there's common humanity. Often when people go through difficult times, they feel like they're being singled out. Why me? But the reality is that everyone goes through difficulties. Depois é buscar a nossa humanidade comum. É muito comum a gente passar por uma situação de estresse, de crise, e se perguntar por que eu? É importante a gente olhar e perceber que muita gente, talvez todo mundo em momentos diferentes, passam por situações semelhantes. And then finally, mindfulness, being present and being an objective observer of what's going on in your life, what you're going through. E depois mindfulness, né? Estar presente e observar ativamente o que está passando em você. Excellent. Let's go to the next one. So last we have spirit, and there are many aspects again that I teach about the spirit, but the one that I chose for today is hope and gratitude. Depois, agora vamos falar de espírito, tem vários elementos que ela trabalha no espírito, mas a gente vai escolher hoje esperança e gratidão.
And these are very powerful character strengths. And all character strengths matter equally. But we know from tremendous research that cultivating gratitude and hope helps, especially with stress. E esperança e gratidão são forças muito importantes, todas são importantes, mas a gente sabe pelos estudos que cultivar esperança e gratidão são muito importantes para o nosso bem-estar, principalmente em momentos de estresse. And it's very important when we're cultivating gratitude. For example, we may look at the kitchen and say, what a mess the kitchen is. But yet, if we can train our thinking to be different and say, it's a mess because I had the good fortune of eating. I have food. So if we can look for all of the silver linings, especially during this time. E a gente pode treinar nossa mente. A gente pode, por exemplo, olhar para a cozinha e falar, puxa, minha cozinha está uma bagunça. Mas eu posso escolher olhar para a minha cozinha e falar, puxa, a minha cozinha está bagunçada porque eu tenho a sorte de ter acabado de sair de uma ótima refeição. Olhar o lado bom, o lado positivo da mesma verdade, da mesma coisa que a gente está vendo à nossa frente. Absolutely. So let's go to the next slide. And I want to close with the resilience challenge that actually has been shown to reduce depression and anxiety in people. E ela vai falar agora de um teste de resiliência que foi comprovadamente ajuda a reduzir estresse nas pessoas. And the exciting thing about this challenge is that the results tend to last, the benefits tend to last for about 6 months. E o interessante desse teste é que os resultados tendem a durar por até 6 meses. And this is just a 1-week activity that can take as little as 5 minutes a day, with the potential of lasting for 6 months, the benefits lasting for 6 months. E essa é uma atividade de apenas uma semana, que você pode fazer apenas 5 minutos por dia, e que tem o potencial de durar e de fazer bem para você por até 6 meses. So what I'd like for you to do is to first discover your strengths profile and then list your top 5 strengths. Então, o que ela quer que cada um aqui faça. Primeiro, faça o teste de fortalezas, está aqui, authenticsstrengths.com, e escreva, liste as suas 5 maiores forças. And then choose one that you want to focus on for 1 week. E aí escolha uma força que você quer focar por uma semana. And then find a way to use that strength in a new way. Get creative, a new way each day for 1 week. E aí encontre uma forma de usar essa força, de praticar essa força todo dia por uma semana. And a intenção é fundamental aqui, né? The intention is key on this exercise, right? Yes, always, yes. And so what I'd like for you to do is to pay attention to your stress and anxiety levels when you're using your strength, and pay attention if it influences your entire day. Ela está pedindo aqui que, fazendo esse exercício, preste atenção na sua ansiedade, no seu estresse no momento, e preste atenção se esse exercício está influenciando você o seu dia inteiro. And I encourage you to share your story on AuthenticStrengths.com. E ela quer convidar todos aqui para compartilhar essa história, que é a sua descoberta durante esse exercício, no site AuthenticStrengths.com. Excellent. Let's go. Do you mind if anybody here do not speak English? Is that okay if they do in Portuguese? Of course, yes. We can find a way to translate it. And I actually can read and understand Portuguese. I understand everything you're saying. Perfeito. Eu só pedi um favor aqui para ela. Para quem estiver aqui que não fala inglês e quiser compartilhar a sua história depois desse exercício no site, por favor, faça em português, tranquilo, porque ela lê português, ela está entendendo tudo que eu estou falando. I'm a bit ashamed here, because if you understand me, so you know, I couldn't translate all of your wisdom in the beautiful way you said, but I appreciate that you can accept the writing in Portuguese. Excellent. Of course, we can. So let's go to the last slide. So, agradeço muito o seu tempo
hoje, e I want to encourage you to bring your strengths to life, and again, to share any success stories or any comments that you have with us. Feel free to reach out to us. And I want to thank Henrique. Thank you very much for your time today, and I think you have perhaps some questions for me. Yes. Ela tá agradecendo a todos aqui, ela quer encorajar todo mundo a usar suas forças, aprender a usar suas forças. Esse exercício que ela passou é incrível, então, por uma semana, use uma força, não é difícil fazer, qualquer dúvida que vocês tenham, podem me perguntar que eu passo. E ela está agradecendo aqui ao meu tempo, ao nosso tempo, e disse que ela está à disposição para responder perguntas, então eu quero encorajá-los todos aqui a fazer pergunta, que vai ser um grande prazer traduzi-la para a Fátima. While we wait for the questions, I want you to know that you can count on me and on Robin Institute in Brazil for anything you desire to do here. I would love to get to know your partners here and to support all your efforts to bring this beautiful work here. I'm getting your books right away. I'm not going to wait for the Portuguese translation because I can't wait. I love the way you are connecting everything. Thank you so much for being here. It was an immense honor and a pleasure to be with you. And I hope after this situation we're living passes, I hope we can see each other in Brazil and in any other places, and hopefully do more webinars and any other works together. Absolutely, me too. Thank you. I'm just waiting for some questions here. We have lots of students from Robin Institute, people that are coming back in different webinars, like Sonia and Luisa. Would you be able to give us an idea? Everybody knows a bit more how to use gratitude. Do you have any idea, any creative idea on how we can use gratitude more often? Any exercise you would suggest? Of course. So there's momentum that we gain by using gratitude exercises first thing in the morning and last thing before we go to sleep at night. Eu perguntei para ela o seguinte: gratidão é uma das forças de caráter, uma das forças que a gente pode ter, e é uma força muito conhecida, né? Todo mundo fala sobre gratidão hoje, todo mundo conhece algum tipo de exercício. E eu perguntei se ela tem alguma ideia, alguma dica que ela possa nos dar sobre o uso da gratidão. E ela falou que a gente ganha um momento muito importante se a gente usar a gratidão como primeira coisa da manhã e como última coisa do dia. Então, começar e terminar nosso dia com gratidão. Because it influences our subconscious mind. So if we open our day with thoughts of gratitude, subconsciously it will influence much of what we do throughout the day. And the same thing before we go to sleep at night, because our brain is repairing and recharging at night. So if we plant those thoughts of gratitude then, it has the same type of effect. Ela está dizendo o seguinte: a gratidão ela tem um efeito muito intenso no nosso inconsciente. Então, quando você começa o seu dia com pensamentos de gratidão, isso influencia e potencializa o positivo do seu dia inteiro. E ao fazer isso à noite, você consegue construir a mesma coisa para o seu relaxamento, para a noite de sono. Então, fazer logo de manhã e no final do dia o uso da gratidão, pensamentos de gratidão, agradecimentos, isso é muito importante e muito útil para quem já está acostumado, para quem já usa a gratidão no dia a dia. Excellent. Well, I think we won't have any questions. Everybody is just commenting how much they loved your participation. I hope we can do other webinars whenever you decide to launch your first book in Brazil. I would love to support you and your team here to present the book in Portuguese again. So thank you so much again. It was an honor to translate you. You were the first people I translate that could understand my Portuguese, so I apologize for my mistakes. It's very hard to translate somebody with your wisdom, but I was very honored to try to do so. You did an excellent job. Thanks again, and thank you for having me. And I wish you all the best, and all the best to all of you in Brazil. And I know that there are people that logged on from other countries as well, but thank you. Okay. If you don't mind, ela está agradecendo a todos aqui, mandando um beijo para todo mundo. If you don't mind, I'm gonna just
finish and do an ending part here, and then we can talk for a few minutes if you have some time. Sounds great. Good. Pessoal, eu quero dizer aqui para o pessoal aqui que eu não conheço, não estou falando por nome, que eu não conhecia, ainda não tive a honra, mas o pessoal aqui do Caminhos Integral, com toda certeza, pode contar comigo, eu quero fazer 1, 2, 3, 10 eventos, todos os eventos que vocês quiserem em relação ao lançamento dos livros, ou qualquer projeto que vocês e a Fátima tenham no Brasil, pode contar comigo, pode contar com o Rubin Institute como parceiro. I'm just saying to the friends from Caminhos Vida Integral that they can count on me on anything they need. And yes, you can, we're gonna be in touch very soon. Now I know your name. Good. Pessoal, muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Foi um grande prazer, mais uma vez, estar com vocês. Espero que a gente se veja de novo. Deixa eu ver se já é da semana que vem. A partir da semana que vem, nós voltamos a ter 2 webinários por semana. Aguardem, porque nós teremos nos próximos encontros Maria Siroá, semana que vem, falando sobre resiliência também. Nós teremos a Kathi Washburn, trazendo um assunto de resiliência. Catherine Flavin, falando sobre liderança e maternidade. Caroline Miller, falando também sobre resiliência. E, em algumas semanas, o Dr. Ryan Nimick, especificamente do Instituto de Forças de Caráter. Então, grandes nomes vão estar aqui, continuem acompanhando, e qualquer coisa que vocês precisarem, a qualquer tempo, lembrem que vocês podem contar comigo, eu estou à disposição, um grande prazer estar com vocês. Para quem não sabe, hoje é o último dia do lançamento do curso do Rubin Institute, eu vou colocar aqui o nome dele, e o site. Este aqui é o primeiro módulo do Certificado Internacional em Psicologia Positiva, do Rubin Institute, que pela primeira vez está sendo, foi aberto por causa do coronavírus, foi aberto para ser cursado independentemente do certificado internacional. Então, para quem quiser conhecer, o site está aqui, hoje é o último dia que esse curso está disponível. Então, fiquem todos muito à vontade para pesquisar. Qualquer dúvida, me pergunte que eu estou aqui à disposição, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço para vocês, fiquem bem, fiquem seguros, eu espero vê-los em breve, daqui a pouquinho, no nosso próximo webinário, ou falar com vocês por e-mail ou pelas redes sociais a qualquer momento. Quem não fez ainda, segue aqui no YouTube, clica no sininho para ser avisado dos próximos encontros, tá bom? Um grande abraço, nos falamos na semana que vem.